uma tripartição clássica que organiza até hoje o nosso conhecimento a respeito de poesia. Aqueles que deram origem a um tipo específico de arte baseada na música, baseada no ritmo, um tipo de arte que nós consumimos todos os dias da nossa vida. Uma arte que sobreviveu aos séculos e que produz uma pertinente reflexão sobre a guerra, sobre a vida, sobre a morte, sobre o amor, sobre a nossa existência neste planeta. Sejam bem-vindos ao último vídeo do nosso curso Pocket de Literatura Greco-Latina. Eu sou Enéas Tavares e dou as boas-vindas a vocês neste vídeo dedicado à lírica grega. Sejam bem-vindos ao último vídeo do curso Pocket de Literatura Greco-Latina, uma série de conteúdos especiais que eu, Enéas Tavares, tenho produzido aqui para o meu canal e também para minhas aulas de Literatura Greco-Latina no curso de Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Se você é aluno da disciplina ou então um entusiasta da literatura clássica, seja bem-vindo. No decorrer de 12 vídeos, nós pesquisamos e estudamos o surgimento da poesia na Grécia Antiga com Homero e os seus dois grandes épicos, a Ilíada e a Odisseia, e a finalização dessa história numa trilogia imperfeita que acaba ganhando a terceira parte 1000 anos depois com a Eneida de Virgílio. Nós também vimos aqui uma série de vídeos dedicados à tragédia, começando com as Dionisíacas atenienses e passando pela obra de Sófocles, Ésquilo e Eurípides e culminando em um vídeo a respeito da comédia antiga e da comédia nova. Para finalizar, nós não poderíamos ignorar o gênero poético que completa essa tripartição clássica. Falamos da poesia lírica. Quando nós pensamos nessa tripartição, nós estamos recorrendo mais uma vez a ele, Aristóteles e a sua poética. Os manuais dão a entender que Aristóteles coloca pontualmente que existem apenas 3 tipos de poesia: a épica, a dramática e a lírica. Não é exatamente isso que Aristóteles faz na sua poética. O que ele elabora ali é uma compreensão de que há muitos tipos de poesia. Há a poesia épica, homérica, que interessa muito a ele, uma vez que é essa poesia que servirá de ponto de contraste para a poesia que mais o interessa na poética, a dramática trágica. Há também a tragédia e a comédia, segundo Aristóteles, e há uma série de produções que, segundo o filósofo grego, compreendem uma poesia lírica, ou seja, uma poesia cantada com o acompanhamento musical de uma lira, que é um instrumento de cordas, não raro associado a Apolo, o deus da luz, o deus da razão, e também o deus das artes e da medicina, entre outras disciplinas muito importantes lá na Grécia Antiga. Mas o próprio Aristóteles menciona que há uma infinidade de outros tipos de poesia lírica ou de poesia de curta extensão, como também outros fenômenos poéticos que ele não vai detalhar ou aprofundar na sua poética. Para o bem da nossa compreensão e do nosso aprendizado, nós tomamos por certo que existem esses 3 tipos de poesia: a épica narrativa, a dramática, que é encenada para uma audiência, e a lírica, que é uma poesia de curta extensão cantada, que apresenta na sua formulação um eu que sofre, um eu que pensa, um eu que ama, um eu que reflete a respeito da vida, a respeito da sociedade, a respeito da guerra e de várias outras constatações. Embora nós tenhamos uma compreensão de poesia enquanto um livro, uma antologia poética daqueles que nos interessam, como os sonetos de Shakespeare, ou talvez a poesia de Mário Quintana, ou então de Cecília Meirelles, ou de Pablo Neruda, entre outros, na sua origem, notem, a poesia lírica não é lida, uma vez que aquilo que nós compreendemos como poesia na Grécia Antiga, ela está muito mais próxima de uma tradição oral do que escrita. Portanto, seria errôneo pensarmos a lírica grega enquanto uma antologia que vai ser reunida num volume para ser consumida, por pares de leitores. Antes, nós devemos imaginar essa lírica como nós consumimos até hoje música. Música que é cantada através de letras com um acompanhamento musical. Pense nas suas bandas favoritas, nos seus intérpretes favoritos, naquele músico ou naquela musicista que você escuta todos os dias da sua vida. É essa experiência intrínseca que todos nós temos com a música, talvez até mais forte que a relação que nós temos com o audiovisual ou mesmo com a literatura
que acaba resumindo esse tipo de produção poética. Os gregos produziam a sua poesia lírica em contextos musicais. No início de grandes festividades, no início de rituais, talvez para saudar um novo governante ou um amigo que partiu, ou então uma noiva e um noivo numa festa de casamento. São situações sociais, são situações coletivas em que um determinado texto curto, de pequena extensão, com a presença de um eu lírico, um eu que vai comunicar uma série de informações, é executado e cantado com um acompanhamento musical. É a partir dessa tripartição clássica, entre a épica, o drama e a lírica, que nós temos o início da nossa compreensão da arte no Ocidente. Todo e qualquer manual de literatura começa com essa diferenciação. Vamos entender um pouco a respeito da poesia lírica, então. Qual é a origem dela? Nós não temos como saber. Deixo aqui com vocês um livro fundamental para a gente entender muito da lírica, que é o Cambridge Companion. Aqueles que conhecem a série Cambridge sabem a importância desses livros para aprimorar e aprofundar a nossa compreensão de vários autores, obras e também períodos literários ou artísticos. Há um Cambridge Companion dedicado a Greek Lyric, um Cambridge Companion dedicado à lírica grega. Nesse Cambridge nós temos o Felix Biederman, que é o organizador e um dos autores, um grande teórico e um grande especialista na lírica grega, que vai refletir sobre a origem dessa execução curta. Se na poesia épica nós temos uma poesia narrativa de grande extensão, que apresenta um ele heróico, épico, num passado mítico, se na poesia dramática nós temos uma série de personas que vão interpretar papéis também recorrendo a um passado mítico, no caso da tragédia, ou então a um presente de crítica social, no caso da comédia antiga, no caso da lírica nós temos um presente e nós temos um eu. E é a partir da identificação desse eu que o Biederman vai começar a pensar na origem desse tipo de poesia. E a sua origem está junto de Homero, novamente ele. Há várias utilizações de metáforas, comparações ou símiles, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. E Homero produz, lá nesses dois poemas, uma contraposição muito instigante para produzir uma série de efeitos nos seus ouvintes. No caso da Ilíada, boa parte das símiles presentes nesse poema de guerra tratam de um mundo natural de paz. No caso da Odisseia, um poema épico de tempo de paz, não raro, nós temos símiles que indicam a guerra. Essa utilização de símiles, comparações e metáforas em Homero, segundo Biederman, pode dar origem a esse esforço lírico décadas ou séculos depois. Além disso, Biederman identifica os cantos homéricos, que eram cantos posteriores, dificilmente produzidos pelo próprio Homero, mas escritos com a mesma linguagem, e que homenageavam e apresentavam elogios aos deuses homéricos. E há também Hesíodo, que com a sua teogonia e com seus trabalhos e os dias apresentará não apenas a origem de todas as coisas, mas também um contexto presente, determinados problemas que o próprio poeta, através do seu eu lírico, comunicará no seu poema, especialmente em Os Trabalhos e os Dias, no qual há um conflito, entre possivelmente Hesíodo e o seu irmão. E ele vai usar esse poema para tratar de uma discussão que é muito presente e que é da ordem do cotidiano. Essa é uma outra característica da poesia lírica. Ela não recorre a um passado mítico ou a um passado grandioso, como a poesia épica e a tragédia. Antes, há temas e situações do nosso cotidiano. O Biederman vai finalizar a reflexão dele no Cambridge Companion dizendo que é muito difícil para a gente entender a totalidade da lírica grega por uma série de razões. São poemas de variadas extensões, são poemas curtos, mas alguns têm um tamanho um pouco maior. São também poemas que se perderam. Boa parte dos fragmentos que nós temos acesso até hoje, eles sobreviveram por cartas, por relatos, por tratados. Nós não temos uma coletânea de um determinado poeta que sobreviveu, por uma razão que eu já mencionei, no que diz respeito a essa produção oral, o que acaba produzindo esse apagamento ou esse esquecimento.
A partir dessa compreensão de uma origem múltipla, poesia épica, cantos homéricos de origem religiosa ou mesmo o Hesíodo e os seus 2 poemas, nós começamos a identificar algumas temáticas que vão surgir na Grécia Antiga e que vão corresponder aos grandes temas da poesia até os nossos dias. Nós temos Tirteu no século VII, que vai produzir uma poesia militar, uma poesia bélica, que vai partir da Ilíada. Nós temos Píndaro e Mimnermo, que produzirão uma poesia da ordem da reflexão existencial, e nós temos Safo, aquela grande poeta que vai dar origem a um tipo de poesia de temática amorosa. Para boa parte dos leitores contemporâneos, poesia é poesia de amor, é poesia de admiração amorosa ou então de impossibilidade romântica. A criadora desse tipo de poesia é Safo, que ao que tudo indica, segundo as lendas, era uma professora, uma tutora de jovens que eram preparadas para o casamento. Alguns poemas de Safo dão origem a esse amor dessa tutora, dessa preceptora por suas protegidas. Como Safo vivia na ilha de Lesbos, é daí que vem, a expressão lesbianismo ou amor entre mulheres, o que no caso de Safo dá conta de um amor revestido de respeito, de carinho, de sensibilidade e de proteção, de cuidado amoroso. São essas temáticas, bélica, reflexiva e também amorosa, que marcarão a própria lírica latina. Esta sim, escrita, já impressa, copiada e consumida por muitos romanos 5 ou 6 séculos depois de Píndaro e de Safo, de uma forma mais próxima da nossa própria reflexão ou da nossa própria compreensão da poesia. No caso da lírica latina, nós destacamos 2 grandes poetas. O primeiro deles, Horácio, que vai ser conhecido pelos seus grandes poemas pastorais, que vai criar esse ideal de beleza natural ou de idealismo natural para opor o mundo de corrupção citadino. E a Horácio nós teremos na sequência Ovídio, o grande poeta romano, talvez o maior poeta do mundo antigo, que vai dar continuidade à temática amorosa de Safo, adicionando ali um viés erótico, um viés um pouco mais forte, um pouco mais insinuante, para dar conta não apenas de relações amorosas e libertinas, mas também relações adúlteras, o que resultará na expulsão de Ovídio de Roma por parte do Otávio Augusto, o próprio imperador que havia ordenado a Virgílio, lembram de Virgílio da Eneida, a escrita desse poema épico que desse conta de Roma. Como Otávio Augusto está muito interessado em um determinado ideal ético para a Roma do primeiro século antes de Cristo, para ele, um poeta libertino como Ovídio não combina. A toda essa tradição eu destaco também Lucrécio, um poeta lírico épico que vai produzir uma pérola chamada De Rerum Natura, ou Da Natureza das Coisas. Um poema produzido na década de 50 a.C. e um poema que vai nos convidar a uma reflexão não só lírica a respeito da natureza das coisas, como também a uma reflexão protocientífica. Lucrécio é um dos primeiros a pensar a composição de todas as coisas a partir de pequenas partículas, a partir de pequenos pedaços que vão se juntando para produzir todos os elementos da nossa natureza. Portanto, guerra, sociedade, vida, morte, amor, sexo, ciência, todos esses temas, entre vários outros, que definem a lírica grega e latina. Para finalizar, gostaria de convidar vocês a uma pequena reflexão sobre esses 3 grandes gêneros de poesia. Não raro, nós estudantes de letras, professores ou simplesmente leitores pensamos que a poesia é uma coisa do passado. O épico de Homero, que vai culminar no épico de Dante, no épico de Milton, no épico de Virgílio, entre outros. Os dramas que redundam na tragédia e na comédia, e também a poesia lírica, que no caso da Grécia era cantada em festividades públicas, e no caso da poesia latina, que passa a ser escrita. Só que, ao invés de nós pensarmos em toda essa produção como algo de um passado não mais recuperável, vamos pensar na forma como essa poesia se transmuta em outras artes, em outros produtos que nós consumimos até os nossos dias. A poesia épica, de longa extensão e de caráter narrativo, vai culminar na nossa compreensão do romance contemporâneo. Quando nós lemos uma edição da Odisseia ou da Ilíada em prosa,
nós estamos acessando um tipo de história muito, mas muito parecida com as histórias que nós consumimos nos nossos romances. E são justamente os romances que nós buscamos nas livrarias até os nossos dias. Quando nós pensamos sobre o drama grego, é claro, nós temos o teatro de Dionísio em Atenas e nós temos as Dionisíacas. Mas o teatro grego dá origem ao jogo cênico. E é o jogo cênico que vai se consumindo no decorrer da história como teatro e no século XX como cinema. E no século XX e no século XXI como fenômeno televisivo. Hoje, quando nós assistimos a um grande filme ou uma grande série de televisão, nós estamos vendo a continuidade dessa tradição dramática que começa em Atenas no século V, com Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Por sua vez, quando nós abrimos os nossos olhos de manhã, quando nós encerramos o nosso expediente de trabalho no final da tarde, quando nós colocamos os nossos fones de ouvido e escutamos as nossas cantoras favoritas, as nossas bandas prediletas, nós estamos acessando uma milenar tradição lírica, de melodia com um acompanhamento de voz humana, com uma letra que é cantada, que é gritada, que é bradada, para comunicar reflexão, para comunicar prazer, para comunicar sofrimento, para comunicar fascínio, para comunicar amor. E é justamente a continuidade dessa tradição lírica na música que nós escutamos até os nossos dias, além das coletâneas de poesia que nós também lemos, obviamente, com os nossos poetas favoritos, que dá conta dessa arte que sobrevive aos séculos para nos ensinar não apenas a respeito do passado e da arte, mas para nos ensinar a respeito de nós mesmos. Esse foi o nosso curso Pocket de Literatura Greco-Latina. Sou Enéas Tavares, professor na Universidade Federal de Santa Maria, autor de Brasiliana Steampunk, roteirista de A Todo Vapor e outros projetos de literatura fantástica e quadrinhos que vocês podem encontrar por aí. Um grande abraço a todos vocês, boas leituras, boas aventuras e nós nos vemos em breve no próximo vídeo.